com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras no meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram marcas em mim, Mãe, tira do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mão, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia e perdão, a cura pro corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. Estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me
só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria de puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria dos povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.
de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo, o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo, o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo, o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo, o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo, o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo, o trem da minha vida. Estás nos céus, santificado seja o seu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a vossa vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos.
céu, eu quase me esqueci. Me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Agora minhas convidadas especiais. Oi, tá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que há um lugar reservado. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Mas sinceramente, é saber se sentir infinito. O universo vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber viver assim. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortalecer. É sobre ser amigo e também ter morada em outros corações. É sobre ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, não seria graça nenhuma se fosse assim.
Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, a gente é parte. Testando. Testando. Opa! Boa tarde a todos. É maravilhoso, né? Eu acho muito bonito, eu vejo o Celso com as filhas dele, eu acho maravilhoso, porque em tempos em que a família está tão destruída, né? E a gente vê um pai com as suas filhas cantando, é realmente uma bênção, né? Filhos aí, junto com seus pais, já trilhando, né? Esse caminho aí do Cristo, esse caminho da doutrina, do Evangelho, né? Realmente é uma bênção. Que possamos todos nos espelhar, né? No exemplo deles aí, porque realmente é o que nós precisamos, né? Que a família esteja cada vez mais unida e sempre com Cristo no lar, né? Eu vou ler a nossa mensagem do dia, do nosso irmão De Luca, né? Do livro Sempre Melhor. Quando nos tornamos espíritos endurecidos ou demasiadamente apáticos, fechados a qualquer possibilidade de renovação, as leis divinas fazem tremer o nosso chão, a fim de que possamos sair do terreno perigoso onde nos encontramos, buscando a terra firme de nosso progresso espiritual que havíamos abandonado. Deus não quer nos destruir. Quando surgem os empecilhos, Ele apenas almeja nos levar a uma situação mais benéfica do que aquela que estamos vivendo. Portanto, na hora em que os problemas fizerem a terra de nossa vida tremer, vamos usar da calma que nasce da confiança de que estamos sendo resgatados pelo amor de Deus, a um modo de vida mais feliz. O verdadeiro problema não é o terremoto, mas o lugar perigoso onde nos encontrávamos antes dele. A calma não é uma virtude que vem de fora para dentro. Ela é construída dentro de nós, a partir da constatação de que, em qualquer circunstância, as leis divinas estão agindo em nosso benefício. Né? Então, às vezes, é preciso perder o chão para ganhar o céu, como diz o ditado, né? Nossa palestrante hoje é a nossa irmã Roberta Petim, do Grupo Esperançar, né, que vai nos honrar com a sua presença, com a sua mensagem, que possamos recebê-la com todo o nosso amor, né? Que ela seja envolvida em muita paz, em muita luz, em muita inspiração. Vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem nessa tarde?
Obrigada, meninas, e ao papai, né, pela música de hoje, tão bonito. E essa semana lá no Esperançar a gente terminou uma das nossas rodas de conversa com essa música. Então me tocou o coração. Queria agradecer profundamente estar sendo convidada para vir conversar com vocês, né? Eu digo que eu não sou palestrante, eu venho fazer uma conversa daquilo que eu estudei, daquilo que é minha formação, né? E estou profundamente emocionada de estar aqui, porque o Ismênia foi a primeira casa espírita que eu vim, né? Aos 6 anos, a minha tia me trouxe na evangelização infantil, e quando era ainda lá na Conselheiro Nébias, na casinha. E, paralelamente à evangelização infantil, a minha tia trouxe minha avó e minha mãe também para as palestras às segundas-feiras à noite que tinham aqui no Ismênia. E para mim, essa assistência era imensa. Hoje eu estou achando ela grande perto dos outros centros espíritas, mas a memória afetiva que eu tenho é que era, acho que umas 3 vezes maior, né? E eu lembro que era um tempo ainda que as mulheres ficavam desse lado e os homens ficavam desse lado. E geralmente, quando a gente chegava, estava mais ou menos no meio das cadeiras ali, e eu ficava ajoelhadinha, dobrando um lenço que minha avó me dava, e eu ficava olhando para esse mosaico aí do teto, que é maravilhoso, né? Então, muitas lembranças vieram agora. Depois eu frequentei a mocidade, quando era lá, e depois quando ela mudou para cá. Então, a minha formação como espírita foi no Ismênia de Jesus, né? Eu devo tudo aquilo que eu sei, todo aquele conhecimento que eu tenho buscado ao Ismênia de Jesus, né? As pessoas, conheci Dona Virgínia, conheci seu Camilo, todas essas pessoas são muito caras ao meu coração. Muito obrigada pelo convite. O que a gente vai conversar hoje é sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E a gente vai atentar para um item que fala: reconciliem-se com seus adversários. E aí a gente fica pensando, né? O que é reconciliar, né? O que é reconciliar? É estabelecer a paz, harmonizar, voltar a conciliar, talvez aquilo que desconciliou, não é? Fazer as pazes, tudo isso é reconciliar. E adversário, né? Em algumas traduções está reconcilia-te com o teu inimigo, reconcilia-te com o teu adversário, né? Adversário é aquele que está contra nós, é o que luta, é o opositor, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas inimigo eu não tenho, inimigo é muito forte, né? Mas a gente não precisa pensar numa coisa tão forte assim. Às vezes é uma pequena adversidade que a gente tem no caminho, porque às vezes uma coisa grande, ela começa com uma pequena adversidade, uma coisa que você não percebe que pode depois no futuro vir a te tirar assim do sério, como a gente diz, né? Então eu vou ler o que Mateus trouxe, né? Ele diz assim: reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. É forte isso, né?
um adversário que vai nos levar até a prisão. E quando a gente pensa um pouco, né, sobre isso, a gente pensa, que prisão que é essa que o nosso adversário pode nos levar, né? Que juiz é esse que a gente vai ter que prestar contas? E, principalmente, que prisão é essa, né? É a prisão das nossas consciências. Essa prisão é uma prisão consciencial, da consciência. É uma prisão da consciência. Então, se a gente guarda um sentimento negativo de uma besteira que alguém falou para a gente, aquilo pode ir se transformando, né? Numa raiva, num melindre. Às vezes é um melindre, às vezes a coisa boba começa com um melindre. Só que o tempo passa e muitas vezes a pessoa que nos levou àquela coisa do melindre, ela já até esqueceu. Ou às vezes somos nós, né, que melindramos alguém, porque também não somos os santinhos da casa, né? Muitas vezes somos nós. E aí aquela pessoa também fica com aquele melindre, com aquele sentimento. E a gente pensa assim, muitas vezes o tempo passa e a gente fica com aquela fotografia daquele momento, não é? Muitas vezes a gente, numa conversa com amigos, uma conversa de família, vai falar alguma coisa e fala, ai, mas você não sabe, essa minha cunhada me falou uma coisa. A coisa foi naquele Natal, lá de 1978, né? Uma coisa que já passou. Às vezes a cunhada já nem lembra mais. Às vezes a cunhada já nem é mais cunhada, né? E a gente tem aquele sentimento lá guardado. E quando vai conversar, vocês já conversaram com uma pessoa assim, que vai contar o caso que aconteceu há 15, 20 anos atrás, mas parece que o caso aconteceu ontem. A gente faz uma fotografia daquela situação e fica. E aí, fica alimentando aquilo. Fica alimentando. Com o que a gente alimenta? A gente alimenta com tudo aquilo que vai nos formando, né? E com que a gente se alimenta positivamente? A gente se alimenta positivamente vindo na casa espírita, toda semana, ouvindo coisas, ouvindo passagens do Evangelho, tomando paz. A gente se alimenta, é como se fosse um combustívelzinho que a gente coloca, não é? É como se a gente tivesse um compartimento aqui e toda semana que a gente vem na casa espírita, a gente vai se alimentando e vai colocando. Quando o combustível está quase caindo, chega a terça-feira novamente, né? Ou chega a quinta-feira e a gente vai lá e coloca um pouco mais de combustível. Mas o centro espírita, a casa espírita é muito importante. O passe é muito importante. Mas mais importante do que tudo isso é o que a gente faz com tudo que a gente recebe na casa espírita. Porque se a gente entra e sai às terças-feiras, toma o passe, vai embora, esquece. A gente não está fazendo, não está construindo essa mudança que a gente precisa, né? Porque tem um capítulo no Evangelho que diz que o verdadeiro espírita, ele se conhece pelas transformações que ele faz nele mesmo, né? Então, é importante essa transformação. O que eu ouço aqui, quando eu saio, eu preciso colocar em ação. E eu não estou falando só para vocês. Eu estou falando para a gente que está aqui na frente do livro, que somos nós que preparamos o tema. É aquele livro que você lembra de repente, que cai para você, e você, puxa, isso eu posso colocar lá na minha fala? Porque a gente também, a gente está aqui falando, e não adianta, não basta só a gente ter a disponibilidade de vir aqui e conversar uma tarde, uma noite, numa casa espírita. É necessário que a gente faça das nossas ações
as nossas palavras. Se eu chegar aqui e falar com vocês 30 minutos, 40 minutos e cruzar o portão ali, porque quando a gente cruza o portão de fora para dentro, parece que a gente já está tomando uma chuveirada de água boa, né? Então parece que tudo aqui dentro, tudo é possível. Mas a gente tem que sair lá fora e acreditar que tudo é possível, né? Não é querer ser perfeito assim da noite para o dia, nem numa encarnação só, que isso a gente não vai conseguir mesmo. A gente vai fazer de cada dia uma lição, de cada dia uma ação. E se a gente perceber que não fez, ai, puxa, eu já sei tanta coisa, isso eu não precisava estar fazendo, eu não precisava ter essa atitude, mas fez, é só não deixar a culpa tomar conta, né? É só no dia seguinte refazer. Vai lá, passa a mão no telefone e falou uma coisa que não devia para alguém. Não vai ficar falando, puxa, sou espírita, não devia ter falado isso. Não devia. Falou, pega o telefone e vai arrumar essa coisa, né? Então, como a gente está tentando nos melhorar, né? A gente não quer trazer ódio, não quer trazer melindre, a gente quer cada dia fazer um pouquinho, porque é para isso que a doutrina espírita, a gente adotou a doutrina espírita, né, para a nossa vida, foi para isso, para que a gente se faça melhor a cada dia. E a recomendação de Jesus, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? Então a gente precisa fazer essa colocação, se colocar nesse lugar de amor ao próximo, né? E como a gente é estudante da doutrina espírita, ou a gente é simpatizante, às vezes a gente ainda nem estuda assim tão profundamente, mas a gente se afiniza, tanto que toda terça-feira a gente vem e quer escutar essas palavras de Jesus, as palavras da doutrina espírita, elas caem para a gente bem. Isso mesmo, isso é bom. Então a gente precisa fazer, vocês já escutaram, tem uma frase que fala assim, alguém tem que ser o adulto da sala. Já ouviram isso? Nós temos que ser o adulto da sala. A gente já tem uns insightzinhos, a doutrina espírita já nos disse alguma coisa, a gente já aprendeu alguma coisa com as parábolas, com o evangelho de Jesus. Então a gente precisa fazer essa diferença. Porque nós estamos aí, há milênios a gente vem, quando a gente entra numa casa espírita, a gente sabe que aquela casa acredita em reencarnação, né? Que a gente já teve muitas vidas anteriores e teremos outras vidas mais, não é? Então a gente sabe que assim, hoje a gente se encontra nesse planetinha aqui, a Terra é um planeta de provas e expiações, e está em transição, nós estamos num mundo em transição e passando para a era da regeneração. Então a gente está em mudanças, e aqui há provas e há expiações, né? Tem coisas que a gente tem como prova, né? Que a gente vem no nosso planejamento reencarnatório e fala, não, isso aí eu preciso passar por isso, vocês podem me colocar aí no meu planejamento que eu vou passar por isso. E outras coisas não, são expiações. O quê? Coisas lá do passado que você vai ter que se colocar de novo e expiar aquelas coisas que você não conseguiu ainda dar conta. Então, a gente precisa fazer essa diferença quando a gente sabe que já teve outras vidas e que essa é a nossa melhor encarnação. Essa, sem dúvida, é a nossa melhor encarnação. E a gente não retroage, a gente não volta para trás, mas a gente pode estacionar. E eu acho de uma injustiça e de um desperdício de tempo a gente estacionar, não é mesmo? Não dá para você falar, não, por aqui está bom e eu vou tocando a vida assim. Não, a gente precisa procurar melhorar, galgar um degrau a mais. A gente precisa. Então, assim, a gente precisa também, quando o outro nos fala uma coisa mais atravessada, ou se a gente pensar assim, puxa, é mesmo, tem aquela pessoa
que eu preciso fazer alguma coisa com ela, né? Eu preciso voltar atrás, preciso falar, preciso procurar. Muitas vezes a gente tem essa pessoa e talvez esse seja o momento. Vamos buscar aquela pessoa. Ah, mas e se eu buscar e ela não aceitar a minha desculpa, ou não aceitar nem conversar comigo? Aí você tirou o peso da sua mochilinha. Você tem que estar preocupado com que a sua parte é buscar aquela pessoa que você tem uma desavença, que você tem aí um melindre, que você vai se refazer. A sua parte é buscar. Se ela não aceitar, isso faz parte da evolução dela. Você já se propôs a isso. É você quem vai caminhar daqui para frente com mais leveza. Você não leva mais essa na bagagem. Porque às vezes a gente leva umas coisas que pesam ao longo do caminho. E às vezes é um peso desnecessário. Sabe aquela viagem que a gente faz, arruma a mala, põe um monte de coisa e não usa? Puxa, para que eu trouxe isso? Mas acho que não tem nenhuma pessoa que nunca fez uma mala que não tenha dado uma coisa, não é? E com a vida da gente, a nossa encarnação é a mesma coisa. A gente precisa precisa olhar essa nossa mochila da encarnação e falar assim, será que eu preciso mesmo caminhar quantos anos com isso? Eu não uso isso há quanto tempo? Será que eu ainda vou usar? Não vou usar mais. Então, tira aquilo e leva a vida com mais leveza. Porque as nossas provas, que a gente pediu por elas lá em cima, já são suficientes. A gente não precisa carregar nada mais. Com essas, a gente já está bem. A gente já está direitinho se a gente levar essas aí. Então, a gente precisa pensar no nosso dia hoje. Será que hoje eu já falei alguma coisa torta para alguém? Eu já comecei o meu dia dando um bom dia torto? Eu já comecei dando uma cutucada em alguém? Né? Faz essa avaliação. Santo Agostinho tem uma passagem também no Evangelho que ele fala que ele toda noite, antes de dormir, ele fazia uma avaliação, um checklist na vida dele, né? O que será hoje? Está tudo bem por hoje? Né? Para que no dia seguinte ele possa retomar de uma melhor maneira. Isso a gente precisa aprender a fazer esse checklist diário. E às vezes a gente, espírita, eu já ouvi muito espírita falando isso, temos outras vidas. Vou deixar essa aí para a próxima. Isso aí não vou resolver. Isso não é fala de um espírita verdadeiro. Porque o espírita verdadeiro sabe que lá a gente já deixou muita coisa ainda que a gente vai ter que ir fazendo ajustes. A gente já trouxe os ajustes da outra vida. Nessa vida, a gente não precisa procurar nada diferente. A gente não precisa procurar uma coisa a mais para deixar para outra vida. Gente, vocês já imaginaram como deve ter sido difícil fazer o nosso planejamento reencarnatório? Os livros de André Luiz falam, né, que tem o Ministério da Reencarnação, que tem aquelas espíritos que estão nos ajudando, né, a construir a nossa nova reencarnação. Então tem que saber que a Roberta vai nascer filha do Antônio e da Antônia. Nesse meio ela vai viver tal coisa, ela vai estudar para isso, vai ter filhos. Olha quantas pessoas tem que estar nesse nosso mapa, nesse tabuleiro. E aí a gente quer deixar para outra encarnação. A gente sabe que muitas vezes as nossas maiores pendências estão dentro da nossa família, né? Nascem familiares para que a gente possa resolver essas pendências. E aí você, com tudo que você já sabe do Espiritismo, fala assim, vou deixar para a próxima encarnação, temos outras vidas mesmo? Isso não é coisa que se fale, né? A gente precisa encarar de frente isso aí. Não.
É porque eu sou espírita, porque eu tenho todo esse conhecimento, eu sei que eu vou ter uma vida, que a minha próxima vida seja uma vida que eu venha com aquela pessoa de uma outra maneira. Eu não preciso guardar isso aqui. É outra coisa que eu preciso tirar da mochila. Eu preciso ter uma vida melhor na próxima encarnação. E se você estiver optando por deixar para a próxima, você está parado no mesmo lugar. Já foi te dada aquela oportunidade de você vir ali e resolver com aquela pessoa. Você vai parar, você vai levar uma vida inteira que você sabe que foi difícil. A fila lá para reencarnar não estava fácil. E você foi colocado na fila, você reencarnou. Com esta família aqui. Não é bonito isso? E aí, a gente também tem essa coisa. Quando a gente guarda a mágoa de uma pessoa, tem aquela coisa de com a mesma medida que medirdes, será medido. Então, se você julgar aquela pessoa com dureza, com inflexibilidade, quando acontecer com você, você também vai ser julgado com dureza e com inflexibilidade. Se você julgar com doçura, com amabilidade, quando chegar a sua vez, você também vai ser. Então você tem que escolher como você vai lidar com as adversidades que vêm para você. Como você vai lidar com isso, para que você seja julgado com a mesma moeda, né? E assim, esse juiz que também é a sua própria consciência, por que que o juiz é a nossa própria consciência? Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta assim: onde estão gravadas as leis divinas? As leis divinas são a lei do trabalho, do progresso, lei de justiça, amor e caridade. E os Espíritos respondem: está gravado na nossa consciência. Então, quando a gente faz alguma coisa, quando acontece alguma coisa, você não tem já uma coisa assim, não, isso aí eu fiz, mas não devia estar fazendo, né? Quando as leis divinas começam a despertar em nós, a gente fala, é a nossa consciência já, que está nos lembrando disso, que está nos acordando, já tem alguém assim, ó, afofando a nossa caminho e falando, ó, tem alguma coisa aí que não está certa, né? Então essa consciência, porque Jesus falou, vós sois luz, né? Todos somos luzes. Se a nossa chama está apagadinha, ainda pequenininha, ou se está flamejando, é do cuidado de cada um, né? Mas todos nós somos luzes, todos nós somos planejados para chegar na angelitude. Ah, não acredito, até o assassino, ele está programado para chegar na angelitude. A gente não sabe nas encarnações passadas o que nós fomos, o que nós fizemos. Graças a Deus, bendita seja a misericórdia divina que nos proporcionou o esquecimento, né? Porque graças a Deus a gente não lembra com quem a gente está convivendo agora. Para quê? Para que a gente possa progredir com mais celeridade, né? Já pensou se a gente sabe que na nossa família estão os maiores problemas que você tem que resolver nessa encarnação? Já pensou se você descobre, eu descubro que o meu filho fez alguma coisa para mim na encarnação passada, ou o meu marido, né? Já a convivência do dia a dia sem saber de nada já não é fácil, né? Porque aí você tem que lidar com os problemas do dia a dia. Imagine se você lembrasse das vidas anteriores. Bendita a misericórdia divina, né? E muitas vezes a gente pega umas pessoas que falam assim, ah, mas se a gente lembrasse ia ser mais fácil. Não ia, mas não ia mesmo. Ia ser que nem a história da Emília. Não sei aqui quem leu Monteiro Lobato. Emília tem uma história que está no Reformador, na Reforma da Natureza, que ela fala assim, como pode uma jabuticaba, uma fruta tão pequenininha, ter uma árvore gigante dessas? E a abóbora, uma fruta enorme.
rasteira, num arbustinho do chão. E ela vai descansar na sombra da jabuticabeira. E dorme. Só que ela dorme e acorda com uma jabuticaba na testa. Aí ela pensa, puxa, ainda bem que não era uma abóbora, porque ela estava criticando, ela queria fazer uma reforma na natureza. E às vezes a gente quer fazer uma reforma nas leis divinas, não é? Se a gente lembrasse, não, é a mesma coisa. Ia cair uma abóbora na tua testa, se a gente lembrasse. Então é bom que a gente não lembre, essa coisa é misericordiosa, de verdade. Então que a gente não caia nessa armadilha das pequenas bobagens, mas às vezes a gente tem sim adversários mais sérios para encarar nessa. Não é só aquele milindrezinho, não é só aquela coisa boba. A gente tem adversários mais sérios. Mas a gente também sabe que não é quando passar essa vida, eu vou ignorar aquele adversário, vou deixar para a próxima encarnação, às vezes é uma coisa séria. Não é porque a gente morre, ou porque o outro morreu, que acabaram as adversidades, né? A doutrina espírita, ela é genial por causa disso. Você sabe que você vai ter que encarar esse problema. E aquela pessoa que desencarnou, ou você, quando desencarnar, vão desencarnar e continuar sendo a mesma pessoa. Porque é o espírito. Está gravado no espírito as coisas. Então, assim, não adianta você empurrar com a barriga, não. Né? E aí, se você não for se reconciliar com essa pessoa, e às vezes a reconciliação, você já não tem mais, você acha que já não dá mais para ir tentar aquela conversa. Faça em forma de oração. Mas essa pessoa, eu tenho uma pessoa que eu fiz uma coisa, mas essa pessoa já desencarnou. Converse com ela durante a noite, antes de você dormir, nas suas preces, nas suas orações. Converse, porque essa pessoa, ela continua viva. E ela continua muitas vezes ali, no teu entorno. Então, é tão importante você fazer e começar pela oração. E a gente começa pela oração, mesmo que seja uma coisa boba. Porque às vezes o nosso orgulho é um tanto quanto exagerado, né? E às vezes por uma bobagem a gente não quer voltar atrás. Comece com a oração. Peça todas as noites que o Senhor faça modificar esse sentimento em mim, que Ele possa. Então a gente vai fazendo isso, porque a oração é poderosa, gente. A oração é a coisa mais poderosa que tem nas nossas vidas, né? Então, se a gente estiver realmente a fim de fazer essa transformação, a gente pede através da oração, porque a gente tem muita gente torcendo pela gente. Além de ter Deus que nos zela por nós, a gente tem um pessoal muito grande que quando a gente reencarnou, eles ficaram lá torcendo pela gente. Alguns vão chegar aí pelo meio do caminho, outros já estavam aqui, já foram embora, mas tem muita gente torcendo pela gente. Então, a gente precisa transformar esses adversários em amigos. Porque se a gente consegue transformar um adversário em amigo, a gente leva conosco um poder que arrebenta portas quando a gente transforma um adversário em amigo. Tá na minha hora. Eu vou encolher aqui. E, gente, a gente não pode esquecer que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E que a ação no bem, ela é a nossa maior advogada. Então, se a gente tiver a caminho, nesse movimento de reconciliação, a gente ainda não é capaz de chegar naquela pessoa que a gente quer se reconciliar, mas a gente pode fazer por tantas outras pessoas, que muitas vezes a gente
vai procurar uma pessoa para ajudar, ou ajuda em alguma casa, muitas vezes aquela pessoa que você está ajudando também não tem uma história bonita. E você está ajudando, você está querendo que ela melhore. Por que aquele que a gente sabe qual é a história, a gente não pode se aproximar, se achegar? Então, comecem com a oração e com a ação no bem. A ação no bem é a sua maior advogada. É a maior advogada que nós temos. E para terminar, a gente só nos livra desse peso, desse juiz consciencial, dessa prisão que é a nossa consciência, quando a gente escolher o caminho da mudança. E Einstein falou para a gente uma vez que assim, a gente não muda fazendo sempre a mesma coisa. Não foi com essas palavras, Einstein tinha uma palavra muito mais bonita. Mas assim, se a gente escolhe fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. Para a gente ter um resultado diferente, a gente tem que ter uma ação diferente. Então, que a gente possa agir no bem, que a gente possa fazer diferente, que a gente possa olhar para aquela pessoa diferente. Muitas vezes a gente, quando aquela pessoa que a gente tem aquela rusga já chega, a gente já cutuca ou quem está do lado, olha quem está chegando. Né? Vamos procurar já receber essa pessoa diferente. Direcionando uma prece, em vez de você direcionar olha quem está chegando, Senhor, abençoe essa pessoa, né? Para que você vá quebrando aquela coisa que está, às vezes, calcificada em torno daquela relação. É isso que a gente precisa fazer. E, para terminar, tem uma frase do Khalil Gibran que fala assim: e disse o Senhor, ame o seu inimigo, e eu amei a mim mesmo. Então, assim, às vezes, nós mesmos somos os nossos piores inimigos. A gente, às vezes, se culpa, às vezes a gente fica se chicoteando e perde um tempo nisso. Tem uma frase engraçadinha que diz assim: falhou, tá falhado, e não se falha mais nisso. Né? Porque é isso. Já aconteceu. Você não precisa ficar cavocando naquilo que aconteceu. Você só não vai falhar mais uma vez. E assim, é uma notícia que não é lá muito boa. A gente vai falhar em outras coisas, mas não naquela mais. Então assim, que a nossa vida seja esse movimento de fazer. Porque se a gente não faz nada, a gente não vai falhar. A gente só falha quando a gente tenta fazer alguma coisa. E é nessa falha. Eu sou professora e a gente fala que o erro é construtivo, né? E na vida da gente o erro também é construtivo. Muitas vezes a falha, as adversidades vêm para você construir uma coisa nova. Às vezes a gente fica pedindo uma coisa e a coisa não vem e você acha um absurdo que Deus não ouviu tuas preces. Mas às vezes aquilo não é para vir. Aquela dor que você está momentaneamente passando é uma dor pedagógica, porque a justiça de Deus, ela não é uma justiça punitiva, ela é pedagógica. Através de tudo que a gente passa é que a gente cresce. Então assim, bendita seja a doutrina espírita, que a gente está ou conhece há muito tempo, ou que está começando a conhecer, mas bendita seja a doutrina espírita que nos abre essas portas e janelas aí para que a gente se melhore e para que a gente seja um verdadeiro espírita, né? Que promova transformações na gente mesmo. Muito obrigada a todas e todas, que tenham uma boa tarde. Tá bom. Então, vamos fazer a prece. Podem se arrumar, encontrar uma posição confortável nas suas cadeiras. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. E nós vamos agradecer a espiritualidade amiga que há tanto tempo vem preparando
essa casa, para que a gente encontre a ambientação certa, para que as palavras toquem os nossos corações. E agradecemos também a Deus Pai amado e a Jesus Mestre querido por tudo aquilo que cerca as nossas vidas. Que nós possamos também agradecer até as dores que acontecem nas nossas vidas. Porque quando estamos de posse da doutrina espírita, sabemos que a dor é um instrumento também de transformação. Muito obrigada e graças a Deus.